Uma mãe solteira salva um homem desmaiado, sem saber que era o dono da empresa onde pediu emprego. Olá, que bom ter você aqui conosco. Se esta é sua primeira vez neste canal, ou se você já nos acompanha e aprecia nossas histórias, não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma narrativa emocionante. E antes de começarmos, deixe nos comentários seu nome e de onde você está nos assistindo. Adoramos conhecer nossa comunidade. Agora acomode-se, porque a história de hoje vai tocar seu coração de maneiras que você nem imagina. A tarde de terça-feira estava sufocante em São Paulo. O calor de março parecia sugar todo o ar da avenida movimentada, e Lívia Cardoso caminhava rapidamente pela calçada, seus sapatos surrados batendo contra o concreto em um ritmo ansioso. Sua bolsa pendurada no ombro pesava mais do que deveria. Estava repleta de currículos impressos no papel mais barato que conseguira encontrar na papelaria do bairro. Foi então que ela o viu. Um homem de terno escuro cambaleou na frente de uma cafeteria, sua mão agarrando o peito enquanto seu rosto empalidecia visivelmente. Ele tentou se apoiar no vidro da vitrine, mas seus joelhos cederam. Lívia largou tudo. A bolsa caiu no chão, espalhando currículos pela calçada, e correu em sua direção. Senhor! Senhor, me escuta! Ela gritou, ajoelhando-se ao lado dele antes que sua cabeça batesse no chão. Seus braços magros, mas surpreendentemente fortes de tanto carregar sacolas de compras, e uma criança de 5 anos ampararam o peso dele. As pessoas passavam apressadas, alguns olhavam, mas ninguém parava. Lívia sentiu a raiva familiar subir por sua garganta, a mesma indiferença que encontrara tantas vezes quando precisara de ajuda, mas não havia tempo para isso agora. Alguém chama uma ambulância! Ela ordenou, sua voz cortando o burburinho da rua. Um entregador finalmente pegou o celular. O homem estava consciente, mas claramente desorientado. Seus olhos castanhos escuros, mesmo embaçados, mostravam uma intensidade que Lívia registrou automaticamente. Ele tentou falar, mas apenas um sussurro saiu. Fica quieto, não tenta falar. Ela disse firmemente, afrouxando a gravata dele e desabotoando o primeiro botão da camisa. A ajuda já vem. Só respira devagar, vai ficar tudo bem. Ela não sabia por que estava tão calma. Talvez porque nos últimos 3 anos, desde que se tornara mãe solteira, havia aprendido a lidar com crises sem entrar em pânico. Quando seu filho Gabriel teve febre alta no meio da madrugada e ela não tinha dinheiro para táxi. Quando a geladeira ficou vazia 3 dias antes do pagamento, quando o senhorio ameaçou despejá-los. Ela aprendera que entrar em pânico era um luxo que não podia se dar. O homem a olhava fixamente agora, como se estivesse tentando memorizar seu rosto. Uma das mãos dele, trêmula, moveu-se para tocar o braço dela como um gesto de gratidão silenciosa. Você vai ficar bem, Lívia repetiu, mais suave desta vez. Já passei por coisa pior, e você tem cara de quem também já passou. Aguenta firme. A ambulância chegou 7 minutos depois. Lívia contou cada segundo. Os paramédicos foram eficientes, fazendo perguntas rápidas enquanto verificavam os sinais vitais dele. Pressão arterial perigosamente alta, disseram. Possível princípio de AVC, precisavam levá-lo imediatamente. Você é parente dele? Um dos paramédicos perguntou a Lívia enquanto preparavam a maca. Não, eu só estava passando. Pode vir com a gente. Ele está tentando falar alguma coisa, acho que é com você. Lívia olhou para o relógio no pulso, um Casio digital que comprara usado há 5 anos. Eram 13h40 da tarde. Ela tinha que buscar Gabriel na casa da vizinha às 5, e tinha mais 3 empresas para entregar currículo antes que fechassem. Mas quando olhou para o homem na maca, viu aqueles olhos intensos fixos nela novamente, e algo em seu peito apertou. Eu vou,
Ela ouviu sua própria voz dizer, mesmo enquanto sua mente gritava que era loucura. No hospital, Lívia permaneceu na sala de espera enquanto os médicos cuidavam dele. Ela aproveitou para ligar para Dona Marta, sua vizinha. Martinha, é a Lívia. Olha, aconteceu uma situação aqui. Eu vou atrasar um pouco. Você pode ficar com o Gabi mais uma hora? Claro, filha. Ele está aqui brincando com meus netos. Nem vai perceber. Tudo bem com você? Tá sim, depois eu conto. Muito obrigada, viu? Enquanto esperava, Lívia juntou os currículos que conseguira salvar da calçada. Estavam amassados, alguns pisoteados. Ela suspirou, alisando-os contra a coxa. Teria que imprimir outros, o que significava mais R$ 5 gastos. R$ 5 que poderiam comprar arroz para 3 dias. Uma enfermeira se aproximou. Você é a moça que trouxe o Sr. Henrique Almeida? Eu vim na ambulância com ele, sim. Ele está estável agora. Foi um episódio de hipertensão severa, combinada com hipoglicemia. O médico disse que se você não tivesse agido tão rápido, poderia ter sido muito mais grave. Ele quer falar com você. Lívia seguiu a enfermeira por um corredor que cheirava a desinfetante e medo. Um cheiro que conhecia bem de quando Gabriel nasceu prematuro e passou 2 semanas na UTI neonatal. O homem estava reclinado na cama do hospital, ainda pálido, mas visivelmente melhor. Quando a viu entrar, seus olhos se iluminaram com algo que parecia reconhecimento, embora eles nunca tivessem se visto antes. Você ficou, ele disse, sua voz rouca, mas firme. Achei que devia ver se você estava bem. Eu sou Henrique Almeida. Lívia Cardoso. Lívia, ele repetiu, como se estivesse testando o nome em sua língua. Você me salvou hoje. Qualquer pessoa teria feito o mesmo, ela disse, mas ambos sabiam que era mentira. Ambos viram as dezenas de pessoas que passaram sem parar. Não teriam. Henrique tentou se sentar melhor, e Lívia instintivamente se aproximou para ajudá-lo a ajustar os travesseiros. Posso fazer alguma coisa por você? Para agradecer? Lívia riu, um som sem humor. Não precisa, só fico feliz que você esteja bem. Por favor, eu quero retribuir de alguma forma. Ela hesitou, mordendo o lábio inferior, um hábito que tinha desde criança quando estava nervosa. Sua bolsa ainda estava cheia de currículos amassados, mas pedir algo de um estranho, mesmo um estranho que ela salvara, parecia errado de alguma forma. Sério, não precisa de nada. Henrique estudou o rosto dela com aquela intensidade que Lívia estava começando a reconhecer como característica dele. Você estava indo para algum lugar importante. Deixou cair uma bolsa cheia de papéis quando veio me ajudar. Não importa. Eram currículos. Não era uma pergunta. O silêncio que se seguiu confirmou tudo. Você está procurando emprego, Henrique continuou, e me ajudou mesmo sabendo que isso atrapalharia sua busca hoje. Olha, era a coisa certa a fazer. Então me deixe fazer a coisa certa também. Ele pegou o celular na mesinha de cabeceira com mãos ainda um pouco trêmulas. Me dá seu número, por favor. Lívia deveria ter dito não, deveria ter saído dali e voltado para sua vida complicada, mas algo nos olhos dele, talvez gratidão genuína, talvez apenas exaustão dela mesma, a fez recitar os números. Eu vou ligar, ele disse, para agradecer direito. Quando eu sair daqui, você não precisa, eu sei que não preciso, mas eu quero. Lívia acenou com a cabeça, de repente desconfortável com a intensidade do momento. Então, melhoras. E cuida dessa pressão, viu? Lívia, ele a chamou quando ela já estava na porta. Obrigado, de verdade. Ela apenas acenou antes de sair, seu coração batendo de uma forma estranha que não conseguia explicar. Para entender completamente como Lívia Cardoso chegou naquela calçada específica, naquela tarde específica, é preciso voltar 3 semanas no tempo,
para uma segunda-feira chuvosa que parecia presságio de tudo que viria depois. Lívia acordou às 5:30 da manhã, como sempre. O apartamento de 2 cômodos que dividia com Gabriel era pequeno demais para ter qualquer privacidade, mas ela aprendera a se mover no escuro sem fazer barulho, deixando o filho dormir mais um pouco. Aos 28 anos, ela tinha a expressão de alguém mais velha, não de rugas, mas de cansaço instalado nos olhos, do tipo que vem de noites mal dormidas e preocupações constantes. Ela preparou café em uma cafeteira italiana antiga que fora de sua avó. Esquentou pão francês do dia anterior na frigideira e separou a roupa de Gabriel para a creche municipal. Tudo em piloto automático. Movimentos repetidos há tanto tempo que seu corpo já sabia executá-los sem que sua mente precisasse estar presente. Gabriel acordou às 6:15, como um relógio. Aos 5 anos, ele era uma miniatura perfeita de seu pai. Cabelos castanhos encaracolados, olhos grandes e curiosos, um sorriso que iluminava qualquer ambiente. Ver esse sorriso pela manhã era o único combustível que Lívia precisava para enfrentar o dia. "Bom dia, meu amor", ela disse, beijando a testa dele. "Dormiu bem?" "Sonhei que a gente ia para a praia", Gabriel respondeu bocejando. Tinha um castelo de areia gigante. O coração de Lívia se apertou. Fazia 2 anos que não conseguiam ir à praia. Não tinham dinheiro para a passagem de ônibus até o litoral, muito menos para gastar um dia inteiro fora sem trabalhar. "Que legal! Vamos tomar café, vai, antes que esfrie." Durante o café da manhã, Gabriel tagarelou sobre o que queria fazer na creche naquele dia. A professora prometera ensinar a fazer barquinhos de papel. Lívia sorria e acenava nos momentos certos, mas sua mente estava em outro lugar, calculando contas mentalmente. Aluguel, R$ 800 vencia em 5 dias. Luz, 120 já atrasada. Água, 45. Gás, precisava de um botijão novo, mais 90. Alimentação, tinha R$ 200 para passar o mês. Fralda noturna para Gabriel. Ele ainda molhava a cama ocasionalmente, mais 25. Transporte, R$ 150 para passagem de ônibus. Total necessário, 1.430. Dinheiro disponível, zeros. Lívia trabalhara como caixa em um supermercado pequeno nos últimos 6 meses. Mas o dono vendeu o estabelecimento no mês anterior e os novos proprietários trouxeram sua própria equipe. Ela recebeu a indenização mínima. Mal deu para pagar o aluguel do mês anterior. Desde então, havia 3 semanas. Ela acordava todos os dias e saía em busca de emprego, qualquer emprego. Havia preenchido formulários em restaurantes, lojas de roupa, farmácias, postos de gasolina. Deixara currículos em escritórios, padarias, salões de beleza. Nada. Sempre a mesma resposta educada. A gente entra em contato, o que significava nunca. Às 7:30, ela deixou Gabriel na creche. A professora Fernanda, uma moça jovem com jeito maternal, notou a expressão de Lívia. "Tudo bem, Lívia?" "Tá sim. Só procurando emprego ainda." "Vai dar certo, você vai ver. Você é esforçada, inteligente. Alguém vai perceber isso." Lívia forçou um sorriso. "Obrigada, Fer. Qualquer coisa, meu celular tá ligado." "Pode ir tranquila. O Gabi fica bem aqui." Dali, Lívia pegou 2 ônibus até chegar no centro comercial da Zona Sul. Tinha uma lista de 15 lugares para visitar naquele dia. 15 chances de escutar não, ou pior, de ser ignorada completamente. O primeiro lugar foi uma loja de calçados. A gerente, uma mulher de meia idade com batom vermelho demais, olhou para o currículo de Lívia com expressão entediada. "Experiência em vendas?" "Sim, trabalhei 2 anos em uma boutique e 6 meses como caixa." "Por que saiu?" "O estabelecimento fechou." Vou guardar seu currículo aqui. Se surgir algo, a gente liga." Mesma resposta na papelaria, na lanchonete, na farmácia, na clínica odontológica que procurava recepcionista. No final da tarde,
cansada e faminta, havia comido apenas um pão pela manhã e uma banana no almoço para economizar, Lívia se viu em frente a um quadro de avisos em uma agência de empregos. Um anúncio chamou sua atenção. Grupo Almeida Corporate. Contrata para diversos setores: assistentes administrativos, recepcionistas, auxiliares de RH interessados comparecer para a entrevista. Endereço: Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2300. Lívia anotou o endereço em um pedaço de papel. Grupo Almeida Corporate. Ela nunca ouvira falar, mas não importava. Era uma chance. Voltou para casa exausta. Buscou Gabriel na creche. Preparou o jantar com o que tinha na geladeira. Macarrão com molho de tomate e linguiça fatiada bem fininha para render mais. Depois do jantar, deu banho no filho, leu uma história, a mesma história que ele pedia todas as noites, sobre um coelhinho que queria ser astronauta, e o colocou para dormir. Quando finalmente se deitou, eram quase 11 da noite. Lívia olhou para o teto do quarto pequeno, ouvindo a respiração suave de Gabriel no colchão ao lado do seu. Ela não podia falhar com ele. Não tinha essa opção. No dia seguinte, ela estaria na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, 2300. E nos dias seguintes também, se fosse preciso, até que algo desse certo. Os próximos dias seguiram um padrão cruel de esperança e decepção. Lívia visitou o endereço do Grupo Almeida Corporate na quarta-feira pela manhã. O prédio era impressionante. 20 andares de vidro e aço, com um lobby de mármore que fez Lívia se sentir deslocada em suas roupas simples e sapatos desgastados. A recepcionista, uma moça loira impecavelmente vestida, mal ergueu os olhos da tela do computador. "Bom dia! Vim para entregar currículo, vi que estão contratando." "Deixa aí naquela caixa." A recepcionista indicou com a cabeça uma caixa transparente já transbordando de envelopes. "Departamento de RH analisa e entra em contato." Lívia colocou seu currículo lá, sabendo que era o mesmo que jogar no lixo, mas preencheu uma ficha de candidatura mesmo assim, gastando 20 minutos respondendo perguntas sobre experiências, habilidades e expectativas salariais. Expectativa salarial. Qualquer coisa que me permita alimentar meu filho, ela queria escrever. Mas colocou "a combinar" e entregou a ficha. Nos dias que se seguiram, Lívia se tornou uma presença conhecida naquele prédio. Ela voltava a cada 2 dias, sempre educada, sempre com um sorriso esperançoso que estava ficando mais difícil de manter, perguntando se havia alguma novidade sobre sua candidatura. "Ainda está em análise", era a resposta padrão. Mas Lívia era persistente. Quando tinha o luxo de não precisar economizar cada centavo de passagem, ela passava pelo prédio, deixava seu rosto ser visto, queria que lembrassem dela. Alguns dias, ela ficava observando as pessoas entrando e saindo. Executivos de terno, mulheres de salto alto e pastas de couro, todos parecendo tão confiantes, tão seguros de seus lugares no mundo. Ela queria aquilo, não luxo ou status, mas segurança. A certeza de que no final do mês haveria dinheiro para comida, para o aluguel, para o caso de Gabriel ficar doente e precisar de remédios. Era uma terça-feira, 3 semanas após sua primeira visita ao Grupo Almeida Corporate, quando Lívia estava voltando de mais uma maratona infrutífera de distribuição de currículos. O calor estava insuportável, sua bolsa pesava toneladas e ela estava calculando se tinha dinheiro para um suco na lanchonete ou se precisava economizar até o último centavo quando viu o homem cambalear. E o resto, como dizem, estava prestes a mudar sua vida de formas que ela jamais poderia imaginar. Lívia chegou em casa naquela terça-feira às 7 da noite, 3 horas depois do que havia planejado. Gabriel estava dormindo no sofá da Dona Marta, coberto com uma manta de crochê colorida. "Desculpa mesmo pela demora, Martinha", Lívia disse, pegando o filho no colo com cuidado para não acordá-lo. "Imagina, filha, o que aconteceu?"
Um homem passou mal na rua. Eu ajudei. Acabei ficando no hospital com ele. Dona Marta, uma senhora de 60 e poucos anos, com cabelos grisalhos, sempre presos em um coque frouxo, estudou o rosto de Lívia. Você conhecia ele? Não, mas não podia deixar ele lá sozinho. A vizinha balançou a cabeça, mas estava sorrindo. Seu coração é grande demais às vezes, Lívia, mas é bonito, muito bonito. Depois que colocou Gabriel na cama, ele mal acordou para trocar de roupa, Lívia finalmente teve um momento para processar o dia. Sentou-se no pequeno sofá que comprara usado, comeu o resto da marmita de arroz com frango que havia preparado 2 dias antes e pensou em Henrique Almeida. Henrique Almeida. O nome parecia familiar de alguma forma, mas ela não conseguia lembrar de onde. Provavelmente só sua imaginação, querendo criar conexões onde não havia nenhuma. Ela não esperava realmente que ele ligasse. Pessoas importantes sempre diziam coisas educadas no calor do momento. Vamos manter contato, te devo uma, vou retribuir, mas raramente cumpriam. Lívia aprendera isso da maneira difícil, repetidas vezes. Então foi uma surpresa quando 2 dias depois, na quinta-feira à tarde, seu celular tocou com um número desconhecido. Alô? Lívia, é o Henrique. Henrique Almeida, do hospital. O coração dela acelerou sem motivo aparente. Oi, como você está? Muito melhor, graças a você. Me deram alta ontem. Olha, eu sei que já falei isso, mas preciso agradecer pessoalmente. Você pode almoçar comigo amanhã? Sexta-feira? Lívia olhou para Gabriel, que estava assistindo desenhos animados na televisão pequena. Sexta-feira, ela tinha planejado tentar mais algumas empresas. Mas algo na voz de Henrique, uma sinceridade que raramente ouvia, a fez hesitar. Eu não sei se posso. Tenho que buscar meu filho na creche às 5. A gente almoça cedo, então. 12:00? Tem um restaurante ali perto da avenida onde você me encontrou. Os Sabores do Brasil, conhece? Lívia conhecia. Passava na frente todos os dias. Nunca entrara. Era o tipo de lugar que ostentava preços no cardápio que equivaliam ao seu orçamento semanal de comida. Conheço sim. 12:00, então. Por favor, Lívia. Preciso fazer isso. Ela suspirou. Tá bom. 12:00. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Depois que desligou, Lívia ficou olhando para o telefone, se perguntando se havia cometido um erro. Mas Dona Marta, que tinha ouvido a conversa enquanto dobrava roupas no sofá, sorriu. Vai ser bom você sair um pouco, filha. Fazer uma refeição onde não precisa cozinhar ou se preocupar. Não é um encontro, Martinha. É só um almoço de agradecimento. Eu sei, mas mesmo assim vai ser bom. Na sexta-feira, Lívia escolheu sua melhor roupa. Uma calça preta que ainda estava em bom estado e uma blusa azul clara que realçava seus olhos. Não era sofisticado, mas era limpo e apresentável. Ela prendeu os cabelos castanhos escuros em um rabo de cavalo simples e aplicou um pouco de rímel, o único item de maquiagem que possuía. Gabriel a observou se arrumar com curiosidade. Você tá bonita, mamãe. Obrigada, meu amor. A mamãe vai almoçar com um amigo. Você fica com a Dona Marta, tá? Posso levar meu carrinho? Pode sim. O restaurante Sabores do Brasil era exatamente o que Lívia imaginara. Elegante sem ser ostensivo, com mesas de madeira escura e decoração que remetia a diferentes regiões do país. Henrique já estava lá quando ela chegou, sentado em uma mesa no canto, e se levantou assim que a viu. Ele estava diferente, sem a palidez da doença. O terno escuro foi substituído por calça jeans e uma camisa social de manga comprida azul marinho, as mangas dobradas até os cotovelos. Cabelos castanhos levemente grisalhos nas têmporas, bem aparados. Devia ter seus 30 e poucos anos, talvez 40.
Mas o que mais chamava a atenção eram os olhos, aquela mesma intensidade que ela notara no hospital, mas agora acompanhada de um sorriso genuíno. Lívia, que bom que você veio. Oi, você está com cara bem melhor. Me sinto melhor. Senta, por favor. Eles se sentaram e um garçom apareceu imediatamente com menus. Lívia folheou o cardápio e sentiu o estômago afundar com os preços. Um prato custava o que ela gastava em comida para uma semana inteira. Pede o que quiser. Henrique disse como se lesse seus pensamentos. Sério, eu conheço o chefe aqui. A comida é excepcional. Você vem sempre? Quando tenho tempo. O trabalho costuma ser intenso. O que você faz? Lívia perguntou, genuinamente curiosa. Henrique hesitou por uma fração de segundo. Trabalho com gestão empresarial. E você? Me conta sobre você. Era um desvio óbvio, mas Lívia não pressionou. Não tem muito para contar. Sou mãe do Gabriel. Ele tem 5 anos. Estou procurando emprego no momento. Você tinha experiência em quê? Um pouco de tudo. Vendas, caixa, atendimento ao cliente. Trabalhei em boutique, supermercado, onde precisasse, na verdade. E o pai do Gabriel? A pergunta não era inesperada, mas ainda assim, Lívia sentiu o nó familiar se formar em sua garganta. Não está no nosso dia a dia, foi escolha dele. Sinto muito, não precisa. A gente está bem, eu e o Gabi. Só seria mais fácil com um emprego estável. Henrique acenou com a cabeça pensativo. Eles fizeram o pedido. Lívia escolheu um risoto de cogumelos que parecia ser uma das opções mais baratas, embora ainda absurdamente caro para seus padrões. Henrique pediu um peixe grelhado. Durante o almoço, a conversa fluiu de forma surpreendentemente natural. Henrique fazia perguntas sobre Gabriel. O que ele gostava, como era a personalidade dele, quais eram os sonhos dele. Lívia falava com o brilho nos olhos que sempre aparecia quando o assunto era seu filho. Ele quer ser astronauta uma semana, bombeiro na outra e veterinário na outra. Semana passada disse que queria ser cientista de dinossauros. Henrique riu. E era um som agradável, genuíno, paleontólogo. Isso! Ele tem 5 anos e já usa palavras que eu preciso procurar no dicionário. Ele é inteligente, como a mãe. Lívia sentiu o rosto esquentar. Você nem me conhece. Conheço o suficiente. Você agiu sob pressão, manteve a calma, sabia exatamente o que fazer. Sacrificou seu próprio compromisso importante para ajudar um estranho. Isso diz muito sobre quem você é. Qualquer pessoa decente faria o mesmo. Mas não fizeram. Só você. O silêncio que se seguiu não foi desconfortável, mas estava carregado de algo que Lívia não conseguia nomear. Henrique a observava com aquela intensidade que começava a se tornar familiar, e ela se pegou desviando o olhar. Por que você faz isso? Ela perguntou de repente. O quê? Me olha assim, como se... não sei... como se estivesse tentando resolver um enigma. Henrique sorriu, mas havia uma tristeza sutil ali. Desculpa. É que eu passei tanto tempo rodeado de pessoas que querem algo de mim, que têm segundas intenções, que quando encontro alguém genuíno, alguém que agiu sem esperar nada em troca, fico fascinado, eu acho. Seu trabalho deve ser bem complicado, então. Você nem imagina. Eles terminaram o almoço conversando sobre amenidades, filmes que gostavam, lugares que sonhavam conhecer, pequenas coisas do dia a dia. Lívia se viu rindo mais do que havia rido em meses, e a sensação era estranha e boa ao mesmo tempo. Quando Henrique pediu a conta e Lívia viu o valor, teve que conter um suspiro. Ele se virou para ela com uma expressão séria. Lívia, eu sei que você está procurando emprego. E eu conheço pessoas, tenho contatos, posso ajudar. O coração dela acelerou, mas junto veio a cautela aprendida com experiência. Henrique,
Eu não quero que você ache que eu te ajudei esperando algo. Eu sei que não esperava. Por isso mesmo eu quero ajudar. Você merece uma oportunidade e eu tenho condições de facilitar isso. Facilitar como? Deixa eu fazer algumas ligações, ver o que está disponível. Só isso, sem compromisso, sem pressão. Lívia mordeu o lábio indecisa. Orgulho versus necessidade. Era uma batalha que ela travava constantemente. Eu seria muito grato, na verdade. Estou há 3 semanas procurando e nada. 3 semanas não é nada. Às vezes demora mais. Mas vamos ver se consigo acelerar o processo. Quando se despediram na frente do restaurante, Henrique segurou a mão dela por um momento. Obrigado de novo, por tudo. Você já agradeceu e me pagou um almoço caro. A gente está quites. Nunca vamos estar quites, Lívia. Você salvou minha vida. Você está sendo dramático. Não, estou sendo honesto. Ela sorriu e acenou, caminhando em direção ao ponto de ônibus. Quando olhou para trás, Henrique ainda estava lá, observando-a ir embora com aquela expressão que ela estava começando a conhecer. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia se permitiu sentir esperança. 1 semana se passou. Lívia não teve notícias de Henrique, e embora dissesse a si mesma que não estava desapontada, havia uma pontinha de decepção cada vez que verificava o celular e não via mensagens dele. Ela continuou sua rotina: acordar cedo, preparar café, levar Gabriel para a creche, distribuir currículos até as pernas doerem, buscar o filho, preparar jantar com o mínimo possível, colocar Gabriel para dormir e desmaiar de exaustão. O dinheiro estava acabando de forma alarmante. Ela tinha 80 reais para passar as próximas 2 semanas até o aluguel vencer novamente. O senhorio, seu Osvaldo, já havia sido paciente demais. Ela estava devendo meio mês, e ele permitiu que ficasse com a promessa de regularizar em breve. Não posso esperar muito mais, Lívia. Ele dissera na última vez que conversaram. Eu também tenho contas. Na quinta-feira à noite, exatamente 8 dias depois do almoço com Henrique, seu celular tocou. Número desconhecido. Alô? Lívia Cardoso? Era uma voz feminina, profissional. Sim, sou eu. Aqui é Patrícia Gomes, do Departamento de Recursos Humanos do Grupo Almeida Corporate. Sua candidatura foi analisada e gostaríamos de agendar uma entrevista. Você tem disponibilidade amanhã, às 2 da tarde? O coração de Lívia parou por um batimento inteiro. Tem sim, eu tenho sim. Ótimo. Anotou o endereço? Sim, eu já fui aí algumas vezes deixando currículo. Perfeito. Então até amanhã, às 2. Até amanhã. Muito obrigada. Depois que desligou, Lívia teve que se sentar porque suas pernas estavam tremendo. Gabriel, que estava desenhando na mesinha de canto, olhou preocupado. Tá tudo bem, mamãe? Tá ótimo, meu amor. Mais que ótimo. Naquela noite ela mal conseguiu dormir. Passou mental por possíveis perguntas da entrevista, praticou respostas, escolheu e reescolheu a roupa várias vezes. Seria Henrique? Ele teria realmente feito alguma ligação? Mas a mulher do RH não mencionou nada sobre recomendação. Talvez fosse só coincidência. Talvez depois de tanto insistir, de tanto deixar seu rosto ser visto naquele prédio, alguém finalmente tivesse notado sua persistência. Na sexta-feira, Lívia acordou ainda mais cedo que o normal. Tomou um banho demorado, lavou e secou os cabelos com cuidado. Passou a blusa que reservara para a entrevista. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher nervosa, mas determinada, olhando de volta. Você consegue, ela disse para seu reflexo. Por você e pelo Gabi, você consegue. Deixou o filho na creche com 1000 recomendações para Fernanda de que ia fazer uma entrevista e estava nervosa e ansiosa. Vai dar tudo certo, Fernanda assegurou, apertando o braço dela. Você merece isso. Lívia chegou ao prédio do Grupo Almeida Corporate 15 minutos antes do horário marcado.
A mesma recepcionista loira estava lá, mas desta vez a olhou com mais atenção. Lívia Cardoso, para entrevista às 2. Ah, sim, a Patrícia já foi avisada. Pode subir ao 12º andar. Ela vai te receber lá. No elevador, Lívia respirou fundo várias vezes. Suas mãos estavam suadas e ela as limpou discretamente na calça. Quando as portas se abriram no 12º andar, ela foi recebida por um ambiente corporativo impecável. Piso claro, paredes brancas com detalhes em madeira escura, iluminação moderna. Uma mulher de uns 35 anos, cabelos pretos presos em um coque elegante e um tailleur cinza impecável, se aproximou. Lívia, sou a Patrícia. Prazer em conhecê-la. O prazer é meu. Vem comigo, vamos para a sala de reuniões. A sala era menor do que Lívia esperava, mas confortável, com uma mesa oval e cadeiras de couro. Patrícia indicou uma cadeira e se sentou à frente dela, abrindo uma pasta com o currículo de Lívia. Então, Lívia, vou ser direta. Recebemos sua candidatura e ficamos impressionados com sua persistência. Você veio aqui várias vezes, sempre educada, sempre interessada. Isso conta muito para nós. Eu realmente quero trabalhar aqui, ou em qualquer lugar, para ser honesta. Mas este parece ser um lugar sério, profissional. É sim, o Grupo Almeida Corporate é uma das principais holdings do país. Administramos investimentos em vários setores: tecnologia, infraestrutura, educação. É um ambiente dinâmico e exigente. Lívia acenou, tentando não parecer intimidada. A vaga que temos disponível no momento é para assistente administrativo no departamento de operações. Seria dar suporte aos gerentes, organizar documentos, agendar reuniões, fazer relatórios básicos. Você tem experiência com essas funções? Nunca trabalhei especificamente como assistente administrativo, mas sou organizada, aprendo rápido e já lidei com atendimento ao cliente e gestão de caixa, o que envolve muita atenção aos detalhes. Bom ponto. Patrícia fez algumas anotações. E disponibilidade de horário? Tenho um filho de 5 anos. Preciso buscá-lo na creche às 5 da tarde. Mas posso chegar cedo para compensar. Posso trabalhar na hora do almoço, se for preciso. Sou flexível dentro desse limite. O horário seria das 9 às 6, com 1 hora de almoço. Mas há alguma flexibilidade. Talvez possamos trabalhar com horário de 8 às 5, o que te daria tempo de buscar seu filho. O coração de Lívia estava batendo tão forte que ela tinha certeza de que Patrícia podia ouvi-lo. Seria perfeito. A entrevista continuou por mais 30 minutos. Patrícia fez perguntas sobre como Lívia lidaria com diferentes situações, sobre seus pontos fortes e fracos, sobre suas expectativas. Lívia respondeu com honestidade e surpreendentemente confiança. Quando terminou, Patrícia sorriu. Um sorriso genuíno, não apenas profissional. Lívia, eu gostei muito de você. Você é clara, honesta e claramente comprometida. Vou precisar passar sua candidatura pelo gerente do departamento para a decisão final. Mas entre nós, acho que você tem grandes chances. Sério? Lívia teve que se controlar para não chorar ali mesmo. Sério? Você deve ter uma resposta até terça-feira, ok? Ok. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada mesmo. Quando saiu do prédio, Lívia teve que se sentar em um banco na praça em frente, porque suas pernas estavam bambas. Ela pegou o celular e, antes de pensar demais, enviou uma mensagem para Henrique. Não sei se foi você que deu um empurrãozinho, mas acabei de fazer uma entrevista no Grupo Almeida e acho que foi bem. De qualquer forma, obrigada. A resposta veio 5 minutos depois. Foi seu mérito, seu talento e persistência. Mas fico feliz em ter ajudado, se foi o caso. Me conta quando tiver notícias. Na terça-feira, às 10 da manhã, o telefone de Lívia tocou. Lívia, é a Patrícia do RH. Você pode vir aqui hoje, às 3 da tarde?
O coração dela despencou. Claro. Algum problema? Não, não. Só queremos conversar com você sobre a vaga. Eu vou. Obrigada por ligar. As próximas 5 horas foram uma tortura de ansiedade. Lívia não conseguia decidir se era bom sinal ou mau sinal que queriam vê-la pessoalmente em vez de simplesmente ligar com uma resposta. Ela contou os minutos. Às 3 em ponto, ela estava novamente no 12º andar. Mas desta vez, Patrícia a levou para uma sala diferente, maior, mais formal, com uma mesa comprida de reuniões e uma parede inteira de vidro com vista para São Paulo. O gerente do departamento quer conhecê-la pessoalmente antes de finalizarmos, Patrícia explicou. É procedimento padrão para contratações. Tudo bem. Ele já vem. Quer água, café? Água, por favor. Lívia estava de costas para a porta, olhando à vista e tentando acalmar os nervos, quando ouviu a porta se abrir e passos entrarem na sala. Boa tarde, disse uma voz masculina familiar. Ela se virou e viu Henrique Almeida parado na entrada da sala, de terno escuro e gravata, uma pasta de couro na mão, olhando para ela com aquela mesma intensidade, mas agora com algo a mais. Nervosismo, talvez. Apreensão. O mundo parou por alguns segundos. Você... Lívia começou, mas sua voz falhou. Henrique entrou na sala completamente e fechou a porta atrás de si. Lívia, eu posso explicar. Você trabalha aqui. Não era uma pergunta. Eu... Sim. E não. Como assim? Sim e não. Henrique passou a mão pelos cabelos, um gesto que revelava nervosismo. Eu não trabalho aqui. Eu sou o dono. O Grupo Almeida Corporate é meu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Lívia sentiu como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de seus pés. Você é... o dono? Sim. O dono da empresa onde eu estava tentando conseguir emprego há semanas? Sim. E você não achou que devia me contar isso no hospital? Ou no almoço? Henrique se aproximou, mas parou quando viu a expressão dela. Eu queria, mas... Lívia, você precisa entender. Quando acordo no hospital e você está lá, genuinamente preocupada, sem fazer ideia de quem eu sou, foi refrescante, libertador. Pela primeira vez em anos, alguém me tratava como pessoa, não como CEO, não como oportunidade de negócio. Então você mentiu. Eu não menti. Só não contei tudo. É mentira por omissão. A voz de Lívia estava subindo, emoções conflitantes batalhando dentro dela. Você me deixou falar sobre procurar emprego, sobre como era difícil, sobre como eu vinha até este prédio implorando por uma chance e você era o dono o tempo todo. Eu sei. Eu sei que parece ruim. Parece ruim, parece péssimo, parece manipulação. Lívia sentiu as lágrimas chegando e lutou contra elas. Não iria chorar. Não na frente dele. Não foi manipulação, Lívia. Foi medo, talvez. Medo de que, se você soubesse quem eu era, tudo mudasse. Que você começasse a me tratar diferente. E você acha que não mudou agora? Como eu vou saber se essa entrevista foi real ou se foi só você sentindo pena de mim? Foi real. Henrique elevou a voz também, mas rapidamente se controlou. Foi completamente real. Patrícia não sabe que nos conhecemos. Ela analisou seu currículo, ficou impressionada com sua persistência e te chamou por mérito próprio. Mas você sabia que eu tinha me candidatado aqui. Só depois que você me mandou aquela mensagem. Eu olhei no sistema, vi sua ficha e não interferi, Lívia, em nada. Patrícia fez todo o processo normalmente. Lívia se afastou, caminhando até a janela. A vista de São Paulo se estendia diante dela. Quilômetros de prédios, de vidas acontecendo, de histórias se desenrolando. Ela se sentiu pequena de repente, insignificante. Eu não sei se posso acreditar em você. Ela disse baixo, mas alto o suficiente para ele ouvir.
Então não acredite nas minhas palavras. Acredite nos fatos. Henrique se aproximou, mas manteve distância respeitosa. Você se candidatou, foi chamada para a entrevista, se saiu bem. A equipe de RH te recomendou. Isso tudo aconteceu independente de mim. Mas a decisão final é sua. E eu vou ser honesto contigo. Quando vi que era você, fiquei feliz. Porque eu sei que você é trabalhadora, dedicada, inteligente. Qualidades que eu vi pessoalmente, não apenas no papel. Mas a vaga é sua se você quiser, baseado no seu próprio mérito. Lívia se virou para encará-lo. E se eu aceitar, vou ser sempre a moça que o chefe salvou? Vou ser tratada diferente porque você me conhece? Não, porque ninguém aqui sabe que nos conhecemos. E não vão saber se você não quiser. Você seria apenas mais uma funcionária, com as mesmas expectativas e responsabilidades que qualquer outra pessoa. E nós? O que acontece com o que quer que tenha começado no hospital? No almoço? Henrique suspirou. Não começou nada, Lívia. Não começou porque eu não deixei. Porque eu sabia que ia complicar tudo. E estava certo. Ela cruzou os braços, uma postura defensiva. Você tinha que ter me contado desde o início. Eu sei. E desculpa. De verdade. Desculpa. Eu deveria ter sido honesto. Mas não me arrependo de ter conhecido você como pessoa, primeiro, antes de você saber quem eu era profissionalmente. O silêncio voltou, mas era diferente agora. Ainda tenso, mas não explosivo. Lívia pensou em Gabriel, esperando por ela na creche. Pensou no aluguel atrasado, na geladeira quase vazia, nas noites sem dormir, preocupada com dinheiro. E pensou em orgulho versus necessidade. Quanto paga? Ela perguntou finalmente. Henrique piscou, surpreso pela mudança de tom. $3.800 para começar, mais benefícios, vale-refeição, vale-transporte, plano de saúde. Era mais do que ela esperava. Muito mais. Com esse salário, poderia pagar todas as contas, guardar dinheiro, dar uma vida melhor para Gabriel. E eu não teria que lidar com você no dia a dia? Raramente. Eu trabalho no 20º andar. Você estaria no 12º. Nossos caminhos não se cruzariam frequentemente. Lívia mordeu o lábio, pensativa. Se eu aceitar, é estritamente profissional. Sem favores especiais, sem tratamento diferenciado. Sou só mais uma funcionária. Combinado. E se em algum momento eu sentir que estou sendo tratada diferente por causa de você, eu saio. Justo. Ela estendeu a mão, formal. Então aceito a vaga. Henrique apertou a mão dela e por um momento seus olhos se encontraram. Havia algo ali. Respeito mútuo. Talvez o início de uma confiança reconstruída. Você começa segunda-feira, 8 da manhã. Estarei aqui. O fim de semana passou em um turbilhão de emoções. Lívia contou a Dona Marta sobre o emprego, mas não mencionou Henrique ou as circunstâncias estranhas. Apenas disse que conseguira a vaga depois de muita persistência. Gabriel ficou radiante quando soube que a mamãe tinha conseguido o trabalho. Agora você vai ficar feliz de novo? Ele perguntou com aquela inocência devastadora das crianças. Eu sempre fui feliz com você, meu amor, mas agora sim, as coisas vão ficar mais fáceis. Na segunda-feira, Lívia chegou ao prédio às 7h45. Usava uma calça preta nova. Havia gastado parte do dinheiro que ainda tinha em uma roupa adequada para trabalho e uma camisa branca simples. Patrícia a recebeu com um sorriso caloroso. Bem-vinda oficialmente. Vem, vou te mostrar sua estação de trabalho e te apresentar a equipe. O 12º andar era um espaço aberto com várias estações de trabalho divididas por divisórias baixas. Lívia foi apresentada a seus colegas. Marcelo, um rapaz de 20 e poucos anos que era assistente há 2 anos. Renata, gerente de operações, uma mulher eficiente de 40 anos e outros membros da equipe.
Todos foram receptivos e profissionais. Ninguém a tratou diferente ou pareceu saber de qualquer conexão com o CEO. As primeiras semanas foram desafiadoras. Lívia tinha muito a aprender. Sistemas de computador que nunca usara, processos corporativos complexos, jargões empresariais que soavam como língua estrangeira. Mas ela estudava em casa depois que Gabriel dormia, fazia anotações detalhadas, chegava cedo para revisar tarefas. Marcelo se tornou um mentor informal, paciente com suas perguntas e sempre disposto a ajudar. "Você está indo bem", ele disse no final da segunda semana. "Muita gente trava com a quantidade de informação, mas você absorve rápido." "Eu preciso ir bem", Lívia respondeu honestamente. "Não tenho opção de falhar." Ela raramente via Henrique. Ocasionalmente o cruzava no elevador ou nos corredores, e quando isso acontecia, ele acenava educadamente como faria com qualquer funcionário. Nada mais, nada menos. Era estranho e um alívio ao mesmo tempo. Com o primeiro salário, Lívia pagou todas as contas atrasadas. O alívio de ver a conta bancária com saldo positivo pela primeira vez em meses quase a fez chorar. Ela comprou roupas novas para Gabriel, encheu a geladeira, guardou um pouco para emergências. "Olha, Gabi", ela disse, mostrando a geladeira cheia. "Escolhe o que você quer para o lanche." Gabriel, que estava acostumado a ter opções limitadas, ficou maravilhado. "Posso escolher qualquer coisa?" "Qualquer coisa." Ele escolheu iogurte de morango e biscoitos recheados, pequenos luxos que antes eram impossíveis. Assistir o filho comer com aquele sorriso largo valeu cada momento de luta. Um mês depois de começar no emprego, Lívia estava ficando até mais tarde para finalizar um relatório quando notou movimento no corredor. Era quase 7 da noite e a maioria das pessoas já tinha ido embora. Henrique passou pela porta da sala de operações e parou ao vê-la. "Ainda aqui?" ele perguntou. "Só terminando um relatório. Você também." "Reunião com investidores de Londres. Diferença de fuso horário." Ele hesitou na porta. Posso entrar um minuto?" Lívia olhou ao redor. Estavam sozinhos no andar. "Claro." Henrique entrou e se aproximou, mas manteve distância profissional, apoiando-se em uma mesa vazia. "Como você está se adaptando?" "Bem, é muito diferente do que eu fazia antes, mas estou aprendendo." "Renata me disse que você está indo muito bem. Disse que você é uma das melhores contratações recentes." Lívia sentiu o rosto esquentar. "Ela disse isso?" "Disse. E eu só queria que você soubesse que fico feliz de ver você prosperando, sem nenhuma outra intenção além disso." "Obrigada." O silêncio que se seguiu era confortável, diferente dos tensos que compartilharam antes. "E o Gabriel? Como ele está?" "Ele está ótimo. Feliz. Sente diferença quando a mãe chega em casa menos estressada." "Imagino." Henrique sorriu, mas havia algo melancólico ali. "Olha, eu sei que eu estraguei as coisas no começo, a forma como lidei com a situação, mas espero que possamos eventualmente voltar a ser amigos, talvez?" Lívia considerou a pergunta. "Acho que sim. Eventualmente. É tudo o que posso pedir." Ele começou a sair, mas parou. "Ah, e Lívia, se você precisar de qualquer coisa, e eu digo isso como alguém que se importa, não como seu chefe, você pode contar comigo." "Eu sei. Obrigada, Henrique." Depois que ele saiu, Lívia ficou olhando para a tela do computador, mas sua mente estava em outro lugar. Havia algo se desenvolvendo entre eles, algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear ou explorar. E talvez fosse melhor assim por enquanto. Os meses seguintes trouxeram uma rotina estável, mas gratificante. Lívia se destacou em seu trabalho, assumindo projetos mais complexos e ganhando a confiança de Renata. Ela foi promovida a assistente sênior no 4º mês, com aumento de salário. Gabriel começou a frequentar atividades extracurriculares,
Natação 2 vezes por semana, algo que Lívia nunca poderia ter pago antes. Ver o filho feliz e prosperando alimentava sua determinação de continuar crescendo profissionalmente. Mas nem tudo eram flores. Em uma tarde de julho, 6 meses depois de começar na empresa, Lívia estava na copa quando ouviu 2 funcionárias de outro departamento conversando. Você viu como a Lívia do operacional foi promovida rápido? Uma delas disse, sem perceber que Lívia estava logo ali, atrás da máquina de café. Vi. Alguém comentou que ela tem proteção de cima. Ah, você acha? Não sei, mas é estranho, né? Ela chega sem experiência e em 6 meses já é assistente sênior. Lívia sentiu o estômago virar. Ela pegou seu café e saiu sem se revelar, mas as palavras ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Naquela noite, após colocar Gabriel para dormir, ela ficou acordada pensando. Seria verdade? As pessoas realmente achavam que ela só cresceu por proteção? Será que Henrique havia interferido sem ela saber? No dia seguinte, ela marcou uma reunião com Renata. Aconteceu alguma coisa? Renata perguntou, notando a expressão séria de Lívia. Eu preciso saber uma coisa, e preciso que você seja completamente honesta comigo. Claro. Minha promoção foi baseada no meu trabalho ou teve alguma influência externa? Renata franziu a testa. Influência externa? Do que você está falando? As pessoas estão comentando que eu tenho proteção, que foi promovida rápido demais. A expressão de Renata endureceu. Quem está dizendo isso? Não importa, eu só preciso saber a verdade. Renata se recostou na cadeira. Lívia, sua promoção foi baseada puramente no seu desempenho. Você assume responsabilidades, entrega trabalhos impecáveis, vai além do esperado. Eu mesma recomendei a promoção ao comitê de gestão. Ninguém interferiu, ninguém pediu tratamento especial para você. Tem certeza absoluta. E se alguém está insinuando o contrário, é porque não suportam ver uma mulher competente subir por mérito próprio. Renata se inclinou para a frente. Não deixe fofoca te desestabilizar. Você ganhou seu lugar aqui. Lívia sentiu o peso saindo de seus ombros. Obrigada. Eu precisava ouvir isso. E agora esquece essa conversa e volta ao trabalho. Temos aquele relatório trimestral para fechar, mas o incidente deixou Lívia pensando sobre percepções e realidade. Ela decidiu ser ainda mais profissional, ainda mais cuidadosa, para não dar margem a questionamentos. Isso significou criar ainda mais distância de Henrique. Eles mal conversavam agora, exceto em situações estritamente profissionais. Quando se cruzavam, era sempre formal, cordial, mas distante. Lívia sentia falta da facilidade que tinham no início, mas entendia que era necessário. Em setembro, a empresa organizou um evento de integração, um jantar em um hotel elegante para celebrar os resultados do trimestre. Todos os funcionários foram convidados. Lívia considerou não ir. Eventos sociais com colegas de trabalho sempre pareciam complicados. Tinha que contratar babá para Gabriel, gastar com roupa adequada, fazer networking quando preferia estar em casa. Mas Marcelo insistiu. Vem, vai ser legal. E é bom para a carreira aparecer nesses eventos. Então ela foi. O evento era em um salão de hotel em Moema, com decoração sofisticada e buffet impressionante. Lívia usou um vestido azul escuro simples, mas elegante, que comprara especificamente para a ocasião. Seu primeiro vestido de festa em anos. Renata a cumprimentou assim que chegou. Você está linda. Vem, vou te apresentar para algumas pessoas. A noite fluiu surpreendentemente bem. Lívia conheceu funcionários de outros departamentos, conversou sobre projetos, até riu de algumas piadas internas da empresa. Por algumas horas, ela se permitiu relaxar e simplesmente curtir. Foi quando viu Henrique.
Ele estava no outro lado do salão, de terno escuro impecável, conversando com um grupo de executivos. Mas seus olhos encontraram os dela através da multidão, e por um momento tudo pareceu parar. Ele acenou discretamente. Ela retribuiu. Então ambos voltaram suas atenções para onde estavam, para as conversas que estavam tendo, para os papéis que desempenhavam. Mas mais tarde, quando Lívia estava na varanda do hotel pegando ar fresco, Henrique apareceu. Com licença, ele disse aos executivos que o acompanhavam. Volto já. Ele se aproximou da varanda, mantendo distância respeitosa. A vista de São Paulo à noite se estendia diante deles, milhões de luzes piscando como estrelas terrestres. Você está bem? Ele perguntou. Estou. Você? Cansado. Esses eventos são exaustivos. Imagino. O silêncio era confortável, familiar de alguma forma. Lívia, eu ouvi sobre os comentários, sobre sua promoção. Ela se virou para ele, surpresa. Como você soube? Renata me contou. Ela estava preocupada que isso te afetasse. Não afetou, quer dizer, afetou, mas eu já resolvi. Quero que você saiba que eu nunca interferi, nem na sua contratação, nem na promoção. Tudo foi por mérito seu. Eu sei. Renata me confirmou. Bom. Ele passou a mão pelos cabelos, aquele gesto nervoso que Lívia reconhecia. Às vezes, eu me pergunto se ter te conhecido antes de você trabalhar aqui foi uma bênção ou maldição. Por quê? Porque eu gostaria de poder te chamar para jantar sem que parecesse impróprio. Gostaria de poder conversar com você sem medir cada palavra, cada gesto. O coração de Lívia acelerou. Henrique, eu sei que é complicado. Você trabalha para mim. Há uma diferença de poder. Seria questionável sob todos os aspectos profissionais e éticos. Ele finalmente olhou para ela. Mas eu não consigo parar de pensar em como era fácil conversar com você naquele almoço. Como você me fazia rir. Como você é genuína de uma forma que ninguém mais é na minha vida. Lívia sentiu algo se apertar em seu peito. Eu também penso nisso. Mas você está certo, é complicado demais. Então seguimos como estamos, profissionais, distantes. É o mais sensato. Eles ficaram ali por mais alguns minutos, em silêncio, apenas compartilhando o momento. Então, Henrique suspirou. Eu deveria voltar. Tenho que fazer um discurso daqui a pouco. Claro! Ele começou a se afastar, mas parou. Lívia, eu nunca vou me arrepender de ter te conhecido, só para você saber. Eu também não. Depois que ele saiu, Lívia ficou na varanda mais alguns minutos, processando a conversa. Havia algo se desenvolvendo entre eles, algo real e profundo. Mas também havia barreiras reais, profissionais, éticas, práticas, e por mais que uma parte dela quisesse explorar o que poderia ser, a parte racional sabia que era arriscado demais. Ela tinha Gabriel para pensar, uma carreira para proteger, uma vida que finalmente estava se estabilizando. Não podia arriscar tudo por um sentimento, por mais forte que fosse. 3 meses depois, em dezembro, uma crise na empresa mudou tudo. O grupo Almeida Corporate estava negociando uma aquisição importante, uma empresa de tecnologia de médio porte que expandiria significativamente seu portfólio. Era um negócio de centenas de milhões de reais, complexo e delicado. Lívia estava trabalhando no suporte administrativo do projeto, organizando documentos e agendando reuniões entre as equipes jurídicas e financeiras. Foi quando ela notou uma inconsistência nos números. Estava revisando um relatório financeiro às 10 da noite de uma quinta-feira. Gabriel estava dormindo na casa de Dona Marta porque Lívia sabia que trabalharia até tarde. Quando viu algo estranho, números que não batiam, projeções que pareciam otimistas demais. Ela verificou 2 vezes, 3 vezes, usou os conhecimentos que havia adquirido em meses de trabalho para analisar os dados e confirmou.
Havia um erro significativo nas projeções financeiras da empresa que seria adquirida. Um erro que, se não fosse detectado, poderia custar milhões ao Grupo Almeida. Lívia pegou o telefone. Hesitou. Eram 10h20 da noite. Não era apropriado ligar para o CEO fora do horário de trabalho. Mas quanto mais analisava os números, mais percebia a gravidade da situação. A reunião final de negociação estava marcada para o dia seguinte, sexta-feira, às 9 da manhã. Se ela esperasse até o horário comercial, poderia ser tarde demais. Ela ligou para o celular de Henrique. Ele atendeu no terceiro toque. Alô? Henrique, é a Lívia. Desculpa ligar tão tarde. Houve uma pausa. Lívia? Aconteceu alguma coisa? Eu estava revisando os documentos da aquisição da Tech Fusion e encontrei algo. Uma inconsistência nos números. Ela podia ouvir o ruído de fundo mudando. Ele estava se movendo, provavelmente indo para algum lugar mais silencioso. Me explica. Lívia passou os próximos 15 minutos detalhando o que encontrara, referenciando páginas específicas, apontando discrepâncias. Henrique fazia perguntas pontuais, sua voz ficando mais séria a cada minuto. Você está no escritório? Ele perguntou finalmente. Estou. Fica aí, eu estou indo. Henrique, não precisa... Lívia, se você está certa sobre isso, e acho que está, você acabou de salvar a empresa de um erro catastrófico. Eu vou em 20 minutos. Bertie, ele chegou em 15, entrando no 12º andar ainda de terno, mas com a gravata afrouxada e expressão focada. Lívia tinha os documentos espalhados sobre sua mesa, marcações e anotações por toda parte. Mostra, ele disse, puxando uma cadeira. Eles passaram as próximas 2 horas, revisando cada número, cada projeção, cada cálculo. Henrique fez ligações para o CFO, acordando-o no meio da noite. Outros executivos foram acionados. Às 2 da manhã, a situação estava clara. A empresa que seria adquirida havia omitido informações cruciais sobre dívidas e passivos. Se a aquisição fosse concluída nos termos propostos, o Grupo Almeida assumiria prejuízos enormes. Como você viu isso? Henrique perguntou, olhando para Lívia com algo parecido com admiração. 3 equipes de analistas revisaram esses documentos. Eu não sei, só... algo não parecia certo. Então, fui verificando. Você tem noção do que acabou de fazer? Você salvou esta empresa de perder potencialmente 100 milhões de reais. Lívia sentiu o peso da situação. Eu só fiz meu trabalho. Não. Você foi além. Muito além. Henrique passou a mão pelo rosto, exausto, mas aliviado. A reunião amanhã vai ser bem diferente agora. A negociação da sexta-feira foi, de fato, muito diferente. Com as informações que Lívia descobrira, Henrique e sua equipe confrontaram os executivos da Tech Fusion sobre as omissões. Após horas de discussões tensas, a aquisição foi cancelada. Inicialmente, houve frustração entre alguns membros da equipe que havia trabalhado meses no projeto. Mas quando a verdadeira extensão das dívidas ocultas veio à tona, todos reconheceram que Lívia havia salvado a empresa de um desastre. Na segunda-feira seguinte, Henrique convocou uma reunião geral. Quero agradecer publicamente a Lívia Cardoso. Ele disse diante de centenas de funcionários reunidos no auditório. Sua diligência e atenção aos detalhes salvaram esta empresa de um erro crítico. Ela exemplifica os valores que buscamos em todos os nossos colaboradores. O auditório explodiu em aplausos. Lívia, sentada na plateia, sentiu o rosto esquentar. Ela não gostava de atenção, mas não podia negar que era gratificante ser reconhecida. Após a reunião, Renata a abraçou. Você é incrível, sabia? Marcelo estava radiante. Minha colega de equipe é uma heroína corporativa. Mas foram as palavras de Henrique, ditas em particular, quando ele a encontrou no corredor mais tarde, que mais a tocaram. Obrigado não é suficiente para o que você fez, mas obrigado mesmo assim. Eu só fiz o certo.
E é por isso que você é especial. Ele sorriu e havia algo naquele sorriso. Orgulho, talvez, ou algo mais profundo. A empresa quer te recompensar. Há uma bonificação vindo e vamos conversar sobre te promover para uma posição de analista financeiro júnior. Henrique, eu não tenho formação em finanças, mas você tem instinto e inteligência e dedicação. O resto a gente ensina. Ele tocou o braço dela brevemente, um gesto quase inconsciente. Você merece, Lívia, todo sucesso que vier. E pela primeira vez em muito tempo, Lívia permitiu-se acreditar nisso. Os meses seguintes foram transformadores. Lívia assumiu a nova posição de analista financeiro júnior com determinação feroz. A empresa pagou por um curso intensivo de análise financeira. E ela estudava toda noite depois que Gabriel dormia, absorvendo conhecimento como uma esponja. A bonificação, R$ 50.000, permitiu que ela finalmente se mudasse para um apartamento maior, de 2 quartos, em um bairro melhor. Gabriel agora tinha seu próprio quarto, pintado de azul com adesivos de planetas e espaçonaves. É o melhor quarto do mundo, ele exclamara quando viu pela primeira vez. Lívia se inscreveu em uma faculdade EAD de administração, determinada a ter o diploma que sempre sonhara, mas nunca pudera pagar. A empresa cobria 50% dos custos educacionais, mais um benefício que Renata a incentivara a aproveitar. Mas com o sucesso profissional, veio uma complicação crescente em sua vida pessoal. Ela e Henrique continuavam mantendo distância profissional, mas havia momentos, olhares através da sala de reunião, conversas breves no elevador, mensagens de texto ocasionais sobre trabalho que se estendiam para territórios mais pessoais, que deixavam claro que o sentimento era mútuo. Em abril, quase um ano após o incidente na calçada, a empresa organizou um retiro de liderança em Campos do Jordão. Como nova analista, Lívia foi incluída no grupo de 30 pessoas selecionadas. Foi um fim de semana de reuniões estratégicas, workshops de team building e jantares formais. Mas foi também um fim de semana onde Lívia e Henrique, longe do ambiente cotidiano do escritório, finalmente conversaram de verdade. Na última noite, após um jantar com vinho e conversas animadas, a maioria do grupo foi para o bar do hotel. Lívia saiu para caminhar pelos jardins, o ar frio da montanha refrescante contra sua pele. Posso fazer companhia? A voz de Henrique veio de trás dela. Claro. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, apenas apreciando a tranquilidade da noite e o céu estrelado raro de se ver em São Paulo. Você já parou para pensar em como chegamos aqui? Henrique perguntou finalmente. Todo dia. Eu também. Ele parou perto de um banco sob uma árvore iluminada. Posso ser honesto com você? Sempre. Eu estava perdido naquele dia na calçada. Não só fisicamente, mas em todos os sentidos. Há anos vinha trabalhando sem parar, construindo a empresa, acumulando sucesso, mas me sentindo cada vez mais vazio. E então você apareceu. Lívia sentiu o coração acelerar. Henrique, deixa eu terminar, por favor. Ele respirou fundo. Você me lembrou do que realmente importa. Gentileza sem motivos, compaixão genuína, força na vulnerabilidade. E desde então, eu não consigo parar de pensar em você. Eu também penso em você, Lívia admitiu baixo. Mais do que deveria. Mas é complicado. Você é meu chefe. Há hierarquia, há percepções, há Gabriel para eu pensar. Eu sei de tudo isso. Acredite, eu fiz todas essas considerações. Henrique finalmente se virou para encará-la completamente. Mas a verdade é que eu me apaixonei por você, Lívia, e eu não sei mais fingir que não. As palavras pairaram no ar entre eles, pesadas e verdadeiras. Lívia sentiu as lágrimas chegando. Eu tenho tanto medo. Do quê?
de estragar tudo. Minha carreira, sua reputação, a estabilidade que finalmente consegui para mim e para o Gabriel. E se não der certo? E se as pessoas disserem que só subi por causa de relacionamento com você? E se der certo? Henrique contra-argumentou gentilmente. E se conseguirmos ser felizes juntos? E se você não precisar escolher entre segurança e felicidade? Mas eu sempre tive que escolher. Sempre. Então talvez seja a hora de não ter que escolher. Ele estendeu a mão, mas não tocou nela, deixando a decisão com Lívia. Eu não estou pedindo uma resposta agora. Só estou sendo honesto sobre como me sinto. E se você sentir o mesmo quando você estiver pronta, eu estarei aqui. Lívia olhou para a mão dele, tão perto, mas não tocando. Todas as suas defesas, cuidadosamente construídas ao longo de anos de decepções e lutas, gritavam para ela recuar. Mas seu coração, aquela parte dela que havia aprendido a confiar novamente, sussurrava algo diferente. Eu sinto o mesmo, ela admitiu finalmente, sua voz quebrando um pouco. Mas preciso de tempo para processar, para ter certeza. Quanto tempo precisar? E precisamos fazer isso direito. Se formos tentar, tem que ser transparente, ético. Não pode haver favorecimentos, não pode haver aparência de impropriedade. Concordo completamente. Lívia finalmente pegou a mão dele, apenas segurando, sentindo o calor e a solidez. Talvez possamos começar devagar, conhecer um ao outro fora do contexto de trabalho. Deixar Gabriel me conhecer, se chegarmos a esse ponto. Ver se isso é real. Henrique entrelaçou os dedos nos dela. Parece perfeito. Eles ficaram ali mais um tempo, apenas de mãos dadas sob as estrelas. Dois sobreviventes de batalhas diferentes, finalmente permitindo-se considerar que talvez, apenas talvez, mereciam um pouco de felicidade. Os meses seguintes foram de descobertas cuidadosas. Lívia e Henrique começaram a se encontrar fora do trabalho. Cafés da manhã antes do expediente, almoços ocasionais, caminhadas no parque aos sábados. Henrique conheceu Gabriel em um desses encontros no parque. Lívia estava nervosa, mas Henrique foi natural e gentil, conversando com o menino sobre dinossauros e astronautas sem condescendência. Ele é legal, Gabriel disse depois. Ele sabe muito sobre estrelas. Ele é legal, sim, Lívia concordou sorrindo. No trabalho, eles mantinham absoluta profissionalidade. Nenhum tratamento especial, nenhum favorecimento. Lívia continuou trabalhando duro, ganhando respeito e promoções baseadas exclusivamente em mérito. Quando finalmente decidiram tornar o relacionamento oficial, quase 2 anos após aquele dia na calçada, fizeram de forma transparente. Henrique conversou com o departamento de RH e com o conselho da empresa. Lívia foi transferida para um departamento onde não reportava diretamente a ele, eliminando qualquer conflito de interesse. Houve comentários, claro. Sempre há. Mas a maioria das pessoas que trabalhavam com Lívia sabiam de sua competência e dedicação. E aqueles que não sabiam, eventualmente aprenderam. A família se formou devagar, organicamente. Henrique nunca tentou substituir o pai de Gabriel, mas tornou-se uma presença constante e positiva na vida do menino. Eles construíram fortes próprios, memórias de pipas empinadas, filmes de super-heróis, lições de matemática, conversas sobre a vida. Lívia completou sua graduação com honras. No dia da formatura, Gabriel segurava uma placa escrita "Minha mamãe é a melhor", enquanto Henrique gravava tudo no celular, ambos gritando quando ela atravessou o palco para pegar o diploma. 3 anos após aquele dia fatídico, Henrique pediu Lívia em casamento. Não foi um pedido ostensivo ou público, foi em casa, com Gabriel presente, uma proposta simples e sincera. Quero construir uma vida com você, com vocês dois, oficialmente, permanentemente. Gabriel pulou animado. Isso significa que o Henrique vai morar com a gente?
Se sua mãe disser sim, Henrique respondeu, olhos fixos em Lívia. Sim, ela disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. 1000 vezes sim. O casamento foi íntimo, apenas família próxima e amigos. Dona Marta foi madrinha, chorando emocionada durante toda a cerimônia. Gabriel foi o pajem, levando as alianças com seriedade que fez todos rirem. Anos depois. Lívia Almeida, sim, ela havia mantido o sobrenome Cardoso, mas adicionado Almeida, estava agora como diretora de operações do grupo Almeida Corporate. Gabriel tinha 13 anos e ainda sonhava em ser cientista, embora agora focado em biotecnologia em vez de dinossauros. Henrique e Lívia tiveram uma filha, Sofia, que acabara de completar 2 anos e tinha a personalidade forte da mãe e a intensidade do pai. Em uma tarde de domingo, a família estava reunida na sala do apartamento. Sim, apartamento. Eles optaram por não se mudar para uma mansão, preferindo um espaço aconchegante onde memórias eram mais importantes que metros quadrados. Gabriel fazia lição de casa na mesa de jantar. Sofia brincava com blocos de montar no chão, Henrique lia relatórios no sofá e Lívia preparava jantar na cozinha. Era uma cena comum, simples, bonita em sua normalidade. Você se lembra daquele dia? Henrique perguntou de repente, olhando para Lívia. Qual dia? Ela perguntou, embora soubesse exatamente qual. O dia que você decidiu parar para ajudar um estranho na calçada. Lívia sorriu, secando as mãos e se aproximando. Claro que lembro, foi o dia que mudou tudo. Para nós dois. Gabriel olhou para cima dos livros. Vocês sempre contam essa história. Como se conheceram? Porque é uma boa história, Lívia disse, bagunçando o cabelo do filho. E porque vale a pena lembrar que pequenos atos de bondade podem mudar vidas. Não foi pequeno, Henrique corrigiu suavemente. Foi enorme. Você me salvou de mais formas do que imagina. E você me salvou de volta, de maneiras diferentes, mas igualmente importantes. Naquela noite, depois que as crianças dormiam e a casa estava silenciosa, Lívia ficou na varanda do apartamento, olhando as luzes da cidade. Henrique a envolveu por trás, queixo apoiado em seu ombro. No que está pensando? Em como a vida é estranha, como decisões de segundos podem alterar trajetórias inteiras. Você se arrepende de alguma coisa? Nem um segundo. Ela se virou para beijá-lo. E você? Meu único arrependimento é não ter sido honesto desde o início. Mas até isso nos trouxe aqui, então talvez tenha sido necessário. Tudo foi necessário. As lutas, os medos, as dúvidas. Tudo nos preparou para isso. Eles ficaram ali, abraçados. 2 sobreviventes de batalhas diferentes que encontraram não apenas amor, mas parceria. Não apenas romance, mas respeito mútuo profundo. E se Lívia fechasse os olhos, ainda podia se ver naquela calçada, uma mãe solteira desesperada distribuindo currículos, sem saber que o estranho desmaiado que estava prestes a ajudar mudaria sua vida para sempre. As melhores histórias, ela aprendera, são aquelas que ninguém planeja. São aquelas que acontecem em momentos de compaixão genuína, de coragem silenciosa, de escolher fazer o certo mesmo quando é difícil. E são essas histórias que valem a pena viver. E assim, chegamos ao final desta história linda e inspiradora. Se você acompanhou até aqui, deixe nos comentários a palavra esperança. Queremos saber que você assistiu até o final e se emocionou com a jornada de Lívia e Henrique. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar com quem precisa de uma dose de esperança hoje. Às vezes, um pequeno ato de bondade pode mudar tudo. Nunca subestime o poder de ser gentil. Nos vemos na próxima história. Até breve.